8h11, aqui na Folha FM, no nosso programa Folha no Ar. Nós tivemos aqui hoje a participação da Júlia Nicolau, coordenadora de Análise, Suporte e Competitividade Empresarial da Firjan. E agora eu e Rodrigo Gonçalves, jornalista Rodrigo Gonçalves, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece na cidade e baseado também no que foi publicado no jornal Folha da Manhã de sábado e o que está no online agora. Eu acho que um dos detalhes mais importantes, Rodrigo, você inclusive me chamou a atenção, é a manchete que obras no asfalto novo alteram rotina em trecho da Formosa nesta segunda-feira. Vou abrir aqui até a matéria. Vamos lá. A matéria vai com data o que será fechado, né? Vamos lá, no dia 10, segunda-feira, hoje 10 de julho, teremos uma fresagem na Tenente Coronel Cardoso, trecho entre Barão de Miracema e José Alves de Azevedo. Fresagem, como muita gente já sabe, é quando eles raspam o asfalto para criar uma adesão, para que o novo asfalto possa aderir de forma mais correta no que existe antigo, não é isso, Rodrigo? Durante dias, o que tem chamado a atenção, né, Marcos, é as obras estarem acontecendo durante dias da semana e durante o dia, em horário de grande movimento na área central da cidade, né? Mas, de acordo com a Prefeitura, o contrato previsto aí, porque essas obras acontecem em parceria com o governo do Estado, né? É que o contrato com o governo do Estado prevê as intervenções durante o dia e não durante a noite. Então, isso acaba trazendo aí alguns transtornos. A gente vai falar também sobre um outro transtorno que aconteceu durante essas obras, que é a questão dos bueiros, né? Que tem sido uma coisa que tem chamado muita atenção. Mas eu quero, desde já, orientar o motorista. Que aquele motorista que vai passar pela Tenente Coronel Cardoso, entre a Barão de Miracema e a José Alves de Azevedo, que é a beira balão, esse trecho vai estar fechado, então, aí para esse tipo de fresagem. E além desse trecho, tem outros trechos também na região da Pecuária, Parque Leopoldina, que também estão passando por obras, e você vai falar aí para o pessoal. E é importante já preparar o motorista, porque ao longo da semana, outras intervenções também vão acontecer e interdições serão necessárias, né? Exatamente. Por exemplo, dia 11, terça-feira, amanhã... Hoje ainda tem, na Pecuária também tem um lugar que vai estar fechado. Tem isso. Ah, sim, que é uma aplicação de massa asfáltica, né, na Avenida São Fidélis, sentido Arthur Nogueira, trecho entre Epitácio Pessoa até Allan Kardec. Amanhã, terça-feira, fresagem na Barão de Miracema, trecho entre 15 de novembro até a Gil de Góis. Teremos também a aplicação de massa asfáltica na Tenente Coronel Cardoso, entre a 28 de março e Álvaro Tâmega. Na quarta-feira, dia 12, que aliás a gente vai repetir aqui amanhã e depois a gente vai insistir nesse assunto. Fresagem na Barão de Miracema entre Alberto Torres e Benta Pereira e aplicação de asfalto na Tenente Coronel Cardoso entre a Pelinca até Conselheiro José Fernandes. Pelas ruas que nós estamos vendo aqui, avenidas, vai ser um transtorno, hein, Rodrigo? Exatamente, pelo horário, né, que está acontecendo essas obras, né, por ser dia de semana. Esses locais são locais de grande movimentação por conta de escolas também. Então, assim, imagino que a gente torcer aí, né, para que a guarda possa estar auxiliando, né, para que o MTT possa estar auxiliando para evitar um mínimo aí de transtorno, mas transtorno vai ter com certeza. Muito se fala, né, que não tem como fritar o ovo sem quebrar. Então, tipo assim, né, falam muito nesse sentido, mas eu acho que são mais de 100 ruas que vão estar passando por esse programa Asfalto Novo, em parceria com o governo do estado. É importante, sim, né, a recuperação dessas vias, mas era necessário também que se discutisse isso de uma forma mais, vamos dizer, qual o olhar em relação aos impactos que isso pode trazer no trânsito, com uma obra sendo realizada em horário de trabalho, em horário de rush, vamos dizer assim, né, e durante a semana, né, que essas obras elas não estão ocorrendo nem à noite, nem no fim de semana. Mas
são obras necessárias, né? E acho que durante muito tempo os Campos necessitava da recuperação dessas vias, o que está acontecendo agora, porém com alguns transtornos, como você colocou mais cedo para a gente, inclusive antes da gente entrar no ar, a questão dos bueiros, né? Que foi uma coisa que surpreendeu uma obra de asfaltamento ter sido feita sem que se tivesse tido a preocupação de incluir nesse pacote de obra o levantamento dos bueiros. E aí, o que é muito simples, diga-se de passagem, muito simples. O que a gente tem visto aí são verdadeiras armadilhas. Bueiros com até 10 centímetros de profundidade. É um problema que está sendo resolvido, começou pela 28 de março, mas é como se você fizesse uma obra e depois tivesse que refazer, quando na verdade isso podia ter sido pensado, né, desde o início, quando se projetou aí a recuperação dessas vias. Rodrigo, outra manchete que fala sobre um problema... Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos bueiros, porque você fala que né, a gente tem exemplos de outros lugares. Tem exemplos, porque é uma pequena máquina que eleva, ela fica colocada em cima do bueiro, ela corta o asfalto e tem eu não sei bem como é que funciona, mas já vi funcionando. Em meia hora, 40 minutos, eles liberam o bueiro, já estão com a tampinha, já está tudo certo, pode passar carro. E eu já vi em cidades pequenas, já vi a região dos lagos ali com essa máquina. São Paulo é óbvio que tem, Rio de Janeiro também. Não, a recuperação agora está até acontecendo, né? Só que assim, a 28 de março já está acontecendo o levantamento desses bueiros. O Fábio Ribeiro, que é o secretário de Obras, quando esteve no programa, a gente cobrou dele isso, e ele disse que seria feito, está sendo feito. Só que até alcançar todas as vias que já passaram pela obra, né, vai demorar um pouco, né? E parece que bueiro em Campos foi feito de uma forma para atingir mesmo a roda do carro, né? Sim. Se você escapa do direito, tem um do lado esquerdo. E parece que os bueiros, não sei se não houve uma interlocução dessas concessionárias que atuam, né? Na verdade, existem tampas de bueiro uma do lado da outra, né? Então, será que elas não dialogam, essas redes, né? Elas não teriam como passar, ter apenas uma tampa de bueiro? Porque o que a gente vê hoje são avenidas, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Cora de Alvarenga. A Cora de Alvarenga são pelo menos, entre Nova Brasília e o trecho ali do Parque Rodoviário, cerca de 20 bueiros. Então, assim, a pessoa não tem como não cair numa armadilha daquela. Como você falou, o asfalto foi levantado, a camada asfáltica, e os bueiros continuam muito baixos. Então, assim, parece que realmente para o motorista ter prejuízo. E tem ainda a questão de acidentes que podem ocorrer, né? Infelizmente, a gente sabe que algumas pessoas acabam não respeitando a velocidade que muitas vezes é exigida nessas avenidas, e bater num bueiro daquele em uma velocidade um pouco mais excessiva com certeza aí sofrer um acidente. Agora tem um detalhe, Rodrigo, que eu vou chamar a atenção, porque eu já cheguei a comentar até com o pessoal do PROCON. A Rua das Palmeiras, conhecida como Rua das Palmeiras, ela se chama Antônio Alves Cordeiro. Ela vem do Parque Rosário, cruza a Princesa Isabel e vai até a 28 de março, atravessando com outro nome ali na Praça Alzira Vargas. Logo depois que você vem pela Princesa Isabel, que está cada vez aumentando mais o movimento, comércio, daqui a pouco já tem banco, já tá, né? É inevitável, inexorável esse crescimento. Você vem, ali tem um semáforo, e você entra à direita. Você entrou à direita em frente a um pequeno colégio, uma creche. Há 3 meses atrás fizeram um buraco que deve ter mais ou menos 1 metro por 1 metro e 1,5 metro de profundidade. Eu cheguei a ver até qual a concessionária que estava fazendo esse buraco há 3 meses atrás. Aí depois eles puseram cones e aquela fita, como quem diz assim, vamos voltar amanhã para terminar. Até hoje não apareceu ninguém para completar aquilo ali. Eu tenho as fotos todas, já enviei para o pessoal do PROCON. Conversei com o pessoal do coleginho, da creche em frente, que às vezes porque o buraco é no meio da rua, não é na calçada, não.
Ele é no asfalto mesmo. Então as pessoas às vezes olham o perigo com crianças ali de você desviar e ninguém reduz a velocidade. Esquece. E de quem é quem é o dono do buraco? É que eu quero saber. Vamos encaminhar isso, porque não é possível. Ninguém resolver. Agora já tem pedaço de madeira, pedaço de cadeira, já tem de tudo dentro do buraco, né? Daqui a pouco vai ter um happy hour dentro do buraco. Vamos passar para a equipe da Folha 1 aí, com certeza verificar isso aí, né, para a gente poder acompanhar e cobrar também, né, tanto da prefeitura, seja da Secretaria de Obras, né, de quem for, para poder responsabilizar e, acima de tudo, consertar, né? Não adianta também ficar buscando culpados se é um problema de emergência. É lógico. Você fala assim, né? A gente não busca o culpado, a gente busca alguém para consertar. É diferente. É a solução, exatamente. Quem fez há 3 meses atrás não interessa. E a ameaça que você está falando, de se tratar de um lugar onde tem a presença de uma escola, né? Então isso ainda agrava mais ainda a situação. Verdade, aqui em Campos, Marcos, algumas coisas precisam ser revistas, inclusive a gente acompanha às vezes alguns debates lá na Câmara Municipal e é tratado esses assuntos lá com a proposta de projetos de leis, mas muitas vezes esses projetos de leis que responsabilizam, por exemplo, essas concessionárias que abrem os buracos em ter que reparar imediatamente a recuperação do asfalto, né, do buraco que elas abrem, existem leis já que obrigam isso, mas infelizmente na prática nem sempre elas são aí cumpridas e muitas vezes também pela ausência de fiscalização, porque Campos é uma cidade muito grande, né? A gente tem uma cidade muito extensa territorialmente, então às vezes é complicado dessa fiscalização, desse acompanhamento, mas é importante que a população também, quando verificar, entre em contato, né, de uma certa forma, para poder ajudar nessa fiscalização. Porque muitas vezes esses buracos são abertos, como você falou, e depois eles ficam lá e às vezes o problema que foi constatado para a abertura daquele buraco não é resolvido, e aí se cria um outro problema que é o buraco. Muitas vezes o buraco fica aberto ali porque não conseguiu se resolver o problema inicial, e aí acaba causando, né, mais um problema. Exatamente. Outro assunto que a reclamação é constante e a Folha da Manhã sempre está em cima disso é a iluminação pública, que é alvo constante de reclamações. E além de uma matéria meio conectada, pipas deixam mais de 21 mil campistas sem energia, que é outra coisa que não adianta. É pipa e balão. É um negócio muito sério e que continua sempre com problema. Falando inicialmente da questão da pipa, né, ainda tem a questão da linha de cerol, que é algo que é proibido e arriscadíssimo, e a gente sabe que precisa muito da educação dos adultos em relação às crianças, por mais que muitas vezes esses adultos são os que utilizam essa linha, a linha chilena que fala, né, a linha de cerol, mas que as crianças... Está vindo agora o período de férias escolares, daqui a pouco a gente sabe que o uso aumenta aí a questão das crianças soltando pipa na nossa cidade, e é muito importante ter essa conscientização que é proibida a comercialização de linha de cerol. É um risco muito grande, não só para a rede elétrica, mas para a vida também, né? A gente sabe quantos motociclistas, infelizmente, aí já perderam a vida por conta dessa linha, né? Existe, claro, hoje algumas medidas de segurança também precisam ser adotadas pelos motociclistas em relação a colocar uma antena para evitar, né, qualquer tipo de acidente, mas o ideal e o certo é que não se use linha com cerol, não se use essa linha chilena, que é uma verdadeira navalha, né, quando atingida aí no pescoço, por exemplo, de um motociclista. E sem contar nesses transtornos que ocasionam na rede elétrica, né, que, como você disse aí, foi divulgado esse balanço que mais de 21 mil clientes ficaram sem energia justamente por conta de transtornos ocasionados pela questão da prática de se soltar pipa, né? E falando sobre a questão da iluminação pública, que é tema constante lá na Câmara Municipal, inclusive eu acompanho as sessões lá e é tema constante essa questão da iluminação pública, a novidade agora é que a Prefeitura soltou mais um aditivo, e agora no valor de 14 milhões, e esse valor de 14 milhões desse novo contrato, agora a expectativa é que ele possa resolver de fato os problemas hoje da parte
do parque de iluminação da nossa cidade. São mais de 60 mil pontos de iluminação pública hoje existentes em Campos, e as reclamações são muitas de pontos que não estão funcionando devidamente, né? Então a prefeitura fez a licitação de um contrato. Agora o contrato, só para você ter noção, o contrato anterior era de 9 milhões, então agora o contrato foi para 14 milhões. Então acredita-se que a partir desse novo contrato, esse serviço de iluminação pública melhore aqui na cidade de Campos, mesmo porque não é de graça, né? A gente paga, inclusive, a taxa de iluminação pública para ter iluminação pública, e muitas vezes, em alguns bairros, isso fica bastante a desejar. E, aliás, rapidamente, que é nosso ouvinte aqui, que a audiência do programa é muito grande, o Carlos Fernando Monteiro, que hoje é o superintendente do PROCON, nos dá o bom dia e que encaminhou na sexta-feira demanda para a concessionária para ir essa semana ao local para providenciar uma solução dessa do buraco, né? Que é uma situação que já está há 3 meses, pelo menos 3 meses. Agora, o Rodrigo, você que está diariamente na Folha, envolvido com todos esses assuntos, essa situação das carroças movidas a tração animal é uma coisa meio difícil de ser resolvida, porque desde o governo da prefeitura anterior vinham aqui no programa falar sobre o cavalo de aço, isso e aquilo, mas, coitado, eles precisam trabalhar. Tem muita gente que precisa trabalhar nesse país que está desempregado e que está buscando alternativa para trabalhar. Então a gente tem que buscar alternativa. Agora não pode continuar do jeito que está. A gente sabe que existe uma lei estadual, a gente sabe que é proibido na área urbana, é só área rural, e não só é desafiado, não só é desrespeitado, como é desafiado. É desafio que eles fazem, porque eles fecham a rua. Simplesmente fecham a rua, e você é atrás que espere. A questão das carroças, a gente até recebeu recentemente o Godá, o Nelson Godá, que é do IMTT, Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Campos, e ele disse que hoje existe já um grupo de trabalho se discutindo essas alternativas para essa questão da solução das carroças. Eles dizem, claro, que é uma questão que vai ser resolvida de forma gradativa, inclusive na matéria que a gente traz hoje, tem algumas informações que a gente traz na edição da Folha e está também no online. A gente traz informações sobre isso, como é que estão essas discussões. Tem a questão social, sim, que precisa ser levada em consideração nesse aspecto, mas também tem a questão da causa animal, que é algo que a lei já determina que não é possível mais a exploração de animais nessa questão da utilização de carroça. Na questão do trânsito, até existe a sinalização impedindo que o tráfego aconteça na área central, mas você, infelizmente, a gente sabe, infelizmente, que isso não é na prática, e também como punir. Existe vai multar que... Pois é. Elas são regulamentadas. Existe hoje um acompanhamento por parte do município em relação a essas carroças, de fato, um raio-x. Como acompanhar isso? Então, são algumas dúvidas que sempre surgem, e é um assunto que a gente sempre vai estar trazendo, enquanto não se resolver. Tem, sim, a questão social que precisa ser trabalhada, né, e buscar alternativas realmente para que essas pessoas que hoje vivem, né, do trabalho das carroças, que eles possam ser inseridos de alguma forma no mercado de trabalho. O trabalho social precisa ser feito nesse sentido, porque a questão das carroças é algo que não se sustenta mais, né, há muito tempo, não só pela questão do trânsito de Campos, né, porque afinal a gente está falando de uma maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, a gente está falando de uma cidade com 500 mil habitantes, né, com um trânsito bastante intenso, mas a gente também está falando da questão da causa animal, que é algo que precisa, sim, ser resolvido, né, essa exploração animal precisa ter fim, e já existem leis que prevêem isso, e elas precisam ser cumpridas. Como qualquer outra lei, ela precisa ser cumprida. Pois é, e você falou que eles não só desrespeitam, como eles andam até na contramão. Eu já vi na contramão de ruas estreitas, uma carroça parar para descarregar, e enquanto não descarregar, ela não sai.
Aí fica aquela fila de carros. E aqui no centro, então, que várias ruas foram reduzidas, né, com a obra, que, aliás, os carros vão para cima da calçada e quebram as calçadas todas. Então você vê que a indisciplina já é uma constante, né, Rodrigo? Infelizmente, essa questão vamos dizer, da desordem urbana é muito grande em Campos, né? Em Campos, o motorista muitas vezes não conhece a seta, mas o pisca-alerta ele conhece muito bem, né? Então, assim, a gente... Não, ele conhece o pisca-alerta, mas não sabe como usa. A utilização correta eles não sabem. Não, sim, exatamente, né? Às vezes porque o uso indevido do pisca-alerta também cabe multa, né? E, né, se você usa o pisca-alerta sem ser em uma real situação de alerta, isso causa, inclusive, multas. É previsto no Código Brasileiro de Trânsito multa para quem usa o pisca-alerta de forma indevida. E em Campos, se isso for feito, com certeza muita gente vai ser multada, porque as pessoas acham que o fato de ligar a seta dá a ela a imunidade para ela fazer o que ela quiser no trânsito. E não é bem assim, né? Então, assim, realmente a questão do trânsito de Campos, algo que precisa ser visto com atenção, né? E ainda mais em períodos como esse, como a gente colocou no início aqui do nosso bate-papo, em relação quando a gente está passando por intervenções, várias intervenções no trânsito, né? Em obras que estão acontecendo. Então isso deixa ainda mais complicado toda a situação aqui na nossa cidade. E nós temos outra manchete aqui na Folha Online: atendimento da UBSF de Santa Cruz vai para Jardim de Infância nesta segunda-feira. Porque o que acontece? Essa unidade básica de saúde da família lá de Santa Cruz, ela está passando por intervenções, obras de reforma, né? Então, a partir dessa segunda-feira, para não deixar que a população fique sem o atendimento, existe um jardim de infância lá, então todo o atendimento que acontece na UBS foi transferido para esse jardim de infância, né, durante esse período em que a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde da Família, ficar por reforma, né? Então a gente traz hoje essa informação até para aquele morador ali da região, né? A gente tem algumas pessoas que utilizam ali diretamente, que são de Santa Cruz, mas também de algumas localidades ali que são próximas, como por exemplo Lagoa de Cima, e outras regiões ali que acabam utilizando também aquela unidade básica de saúde. Mais alguma coisa, Rodrigo, que você queira destacar, por exemplo, como Câmara espera do reajuste do servidor e novo organograma? Isso, eu acho que a questão da Câmara Municipal, o recesso, já era para ter começado, não começou, porque para que se você inicie o recesso é necessária a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Câmara de Campos já fez 2 audiências públicas para tratar sobre a LDO, que inclusive prevê um orçamento de 2,7 bilhões para o próximo ano em Campos. Ocorreram algumas audiências públicas, as 2 audiências públicas, e agora então vem a expectativa para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sendo que para você iniciar o recesso é necessária essa votação. Então, se você não faz a votação da LDO, você não tem como iniciar o recesso. Agora, a Câmara, além da LDO, tem outras pautas importantes que precisam ser votadas. O prefeito Vladimir Garotinho anunciou no final do mês passado o reajuste do servidor de 10%, que vai ser aí dividido em parcelas. A primeira parcela de 2%, ela já valeria para agosto, já vale para agosto. Então, ou seja, é necessário que seja aprovado um projeto na Câmara para que esse reajuste possa valer. Então também fica essa expectativa. E aí, o reajuste vai para a Câmara, não vai para a Câmara? Na quinta-feira passada, eu falei com a Elaine Leão, que é a presidente do Ciprozep, dos servidores públicos municipais aqui de Campos, sindicato dos servidores municipais, e ela disse que ela teve um encontro com o Wagner Teixeira, que é o secretário de Recursos Humanos da Administração, e ele garantiu que os projetos já estavam prontos, que demorou um pouquinho mais porque foram necessários pelo menos 4 projetos para atender todas as categorias, e esses projetos seriam então apresentados a vereadores tanto da situação quanto da oposição, e esse projeto, antes de ir à Câmara, seria discutido então com os vereadores para que quando chegasse no Legislativo não tivesse aí nenhum impedimento que atravancasse, né, a votação desse reajuste, também porque para poder valer em agosto ele tem que ser votado logo, né? Então tem toda essa expectativa em relação ao reajuste do servidor e a LDO para que então a gente veja aí se a Câmara vai sair ou não de recesso, né? Amanhã tem sessão às 5 horas da tarde e a gente acredita então que
pode ser que alguns desses assuntos entrem na pauta. Aí tá falando da Folha 1, eu queria só falar da questão desse assalto que foi flagrado em um bar ali na Rua dos Goitacazes. As câmeras de segurança, inclusive quem acessar a Folha 1, tem acesso ao vídeo que mostra a ousadia, né, desse assaltante. Ele percebeu que um casal estava num restaurante ali na Rua dos Goitacazes, nesse bar, na parte externa do bar, e ele passou de moto, verificou, voltou, e aí abordou com uma arma um casal de clientes, roubando celulares, roubando joias como cordão de ouro, anel, né? E mostra a ousadia em plena luz do dia, no sábado, né? As pessoas ali no momento de lazer passam por uma situação dessa, né? Então, assim, foi um crime, mostra a ousadia, muitas vezes, dos bandidos, né? E as imagens de câmeras de segurança estão na Folha 1, né? Quem não teve ainda a oportunidade de ver esse assalto, vale lá assistir, até para poder ajudar, por mais que o homem esteja de capacete, né? Mas às vezes algum tipo de informação pode ajudar a polícia aí a chegar a esse criminoso. Pois é, até porque a identificação da moto não leva muito a lugar nenhum, né? Exatamente, porque a gente sabe que também é outro problema em Campos, a questão ainda da utilização de motos, né, de forma irregular aqui na nossa cidade. Outra coisa, para encerrar, nós ainda temos alguns minutos. Saúde Municipal orienta bombeiros sobre febre maculosa. A gente tem alguns casos de febre maculosa aqui na região, inclusive com óbito em Itaperuna. A gente chegou a ter um caso aqui em Campos que considerou-se suspeito, mas na verdade depois, né, se constatou que a vítima foi aí, que o homem foi vítima de leptospirose, né? Mas essa questão da febre maculosa, existe toda essa preocupação, também porque os bombeiros, eles muitas vezes fazem atuações em vegetação, né, por conta de incêndios florestais, e nessa época do ano também é muito comum, período do inverno, a gente registra aí um período mais seco, né, e você falou sobre um problema grave que acontece, que também é a soltura de balões, que não é uma realidade muito grande aqui na nossa região, mas acontece em casos sim, né? E esses balões acabam ocasionando incêndios florestais que exigem a atuação dos bombeiros muitas vezes nessa área de vegetação, né? E é justamente nessa área de vegetação, muitas vezes à beira de rios, que eles têm o contato com o carrapato estrela, né? Que é muitas vezes aí, na verdade, né, o vetor da febre maculosa, né? Então eles receberam essa orientação, todo esse trabalho de orientação para que fiquem atentos, né, em relação a isso. E uma coisa que combate esse carrapato são aqueles pequenos animais, bom, esqueci, skunk, não, como é que é? Aquele, não, é o que deixa um cheiro no ar, ai meu Deus do céu, gambá. A gambá que às vezes as pessoas matam gambá até para comer. Esquecem que gambá acaba comendo 400 ou mais desses carrapatos. E não só carrapatos, como a gambá ela é imune ao veneno, por exemplo, de algumas cobras, é imune ao veneno de escorpião e tal. Então é um cuidado muito grande que as pessoas têm de alertar. Olha, não matem as gambás, porque elas são um combate natural desses carrapatos. Lá na Folha 1 você encontra também detalhes. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a política aqui de Campos, né? Ontem a gente teve uma cena que chamou a atenção, que foi na celebração dos 46 anos da Igreja Universal, uma união lá do atual líder da oposição na Câmara, que é o pastor Antônio de Matos, né, junto com o prefeito Vladimir e o presidente da Câmara, o Marquinhos Bacelar. Né? A gente sabe que eles vivem em rota constante de conflito, mas ontem deixaram todas as diferenças de lado e assistiram lá ao culto da Igreja Universal pelos 46 anos da igreja, né, todo mundo junto, de forma bastante cordial. E essa cena chamou a atenção, inclusive, né, e é destaque também lá no meu blog Caminhos, a gente traz informações sobre isso e outras informações, claro, né, os nossos leitores podem acessar o tempo todo
na Folha 1, né? A gente tem lá informações sobre a P31 também, que foi aí um susto para os trabalhadores lá dessa plataforma. É um navio plataforma onde 2 amarras se romperam, né? E causou uma certa instabilidade que comprometeu um pouco a segurança da plataforma, né? O Sindipetro imediatamente passou a acompanhar esse caso, está acompanhando esse caso. Alguns desembarques já aconteceram, né? Mas a própria Petrobras disse que não vai ser necessário aí desembarcar todo mundo que está lá, não, né? E que, segundo o Sindipetro, para que todo o reparo dessa plataforma ocorra, serão necessários pelo menos 30 dias, né? A plataforma ela já estava parada, com uma parada programada, que eles falam, né? Então, por conta disso, a produção de petróleo já estava interrompida na plataforma antes mesmo da constatação desse problema lá na P31. Mas o Sindipetro continua acompanhando, inclusive cobrando mais informações a respeito da Petrobras, né? Investigando, na verdade, o que ocasionou esse dano à P31. Bom, Rodrigo, são 8 horas e 42 minutos, a gente termina por aqui o Folha no Ar. Obrigado aí pelas informações e amanhã estaremos de volta aqui, continuo nas férias de Cláudio Nogueira. Amanhã eu e Rodrigo estaremos juntos novamente, já aqui no estúdio da Folha FM. Um abraço para você, uma boa semana e muitos bons assuntos. E o Folha Online, você acessa o dia inteiro, você sempre tem uma novidade, sempre tem a última notícia e às vezes a atualização da notícia mais antiga. Isso, e aí durante a programação da Folha FM aqui, a gente tem os flashes, né? Exatamente. Eu quero agradecer essa parceria com vocês, é um prazer dividir essa bancada com você, né, pela referência que você é para a nossa comunicação, para o rádio, para o jornalismo esportivo de forma geral. Inclusive amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o esporte, a gente vai falar sobre o beach tennis, que é um esporte que tem despontado aí, e vai ter um campeonato com apoio do Grupo Folha, e amanhã a gente vai estar recebendo um dos organizadores para estar falando um pouquinho, né, sobre essa modalidade que tem crescido aqui na nossa cidade, nos grandes centros também, né, apesar de ter o nome de beach tennis, ela tem sido concentrada muito em capitais como São Paulo. São vários os espaços onde esse esporte tem ganhado repercussão, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e convidar todo mundo a participar então dessa Copa de Beach Tennis que vai ter em Campos com o apoio do Grupo Folha. Valeu, então, um abraço para você e eu continuo aqui na Folha FM. Vamos juntos até o meio-dia com o melhor da música e da informação. Essencial para a sua empresa.